Graça e paz. Amém. A gente está conversando sobre amigos, coisas tão importantes na vida da gente. Amigos. Você tem amigos de verdade? Aqueles amigos que, mesmo quando você pisa na bola, você está caindo de segura. É raro ter amigos de verdade. Nós temos muitos colegas, às vezes colegas de igreja, às vezes colegas de trabalho, que é mais comum, colega de escola, mas amigos de verdade é muito mais difícil. Mas lembrando que Jesus falou que vocês serão meus amigos se vocês fizerem o quê? O que eu vos mando. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está baseado em Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Se coloquei isso certo. Esse texto ele está escrito pelo menos nos 3 evangelhos, né? Ele está escrito em Marcos, de 1 a 12, Mateus, capítulo 9, de 1 a 8, e Lucas, capítulo 5, de 7 a 16. Eu estou me baseando, em primeiro lugar, aqui pelo texto de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Os demais evangelhos, eles foram escritos a partir de Marcos. Marcos escreve, Mateus escreve, Lucas escreve também. Mas eles pegam como referência os escritos de Marcos. É claro que cada um foi lembrando, né? Depois que alguém contou um ponto, fica mais fácil lembrar das outras coisas. Mas é um bom livro de Marcos, eu quero me basear nele para essa reflexão que tem esse tema, amigos que agem pela fé. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente a uma abertura e baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Esse texto é bem interessante, que ele conta esse episódio desses 4 homens que estão carregando um 5º homem, que é o paralítico. O objetivo deles qual era? Colocar
o amigo dele, que era paralítico, na presença de Jesus. Esse era o objetivo deles, porque eles criam que Jesus poderia curar o amigo deles. A Bíblia não diz se esses homens eram amigos dele, ela não diz que esses homens eram parentes dele, e também não diz que eles foram contratados pelos familiares do doente para conduzi-lo a Jesus. Entretanto, a Bíblia diz assim: há amigos mais chegados do que o irmão. Bem, todo esse esforço que eles empreenderam para conduzir esse amigo na presença de Jesus me mostra, por dedução, de que esse homem, esses 4, eram amigos de verdade. Concorda? Com todo o esforço que eles empreenderam para levar o amigo dele à presença de Jesus. Por isso, eu destaco esse versículo para me dar base para toda essa reflexão, Marcos 2,5, que diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Observe isso, Jesus vendo a fé deles, não apenas daquele que estava aleijado, mas dos 4, ou pelo menos de todos os 5 que estavam ali. Daí o meu tema para essa reflexão: amigos que agem pela fé. E eu peguei alguns ensinos que esse texto nos traz, para que da mesma forma a gente tenha essa possibilidade de agirmos pela fé para com os nossos amigos. E a primeira coisa que eu aprendi e quero compartilhar com vocês, que amigos que agem pela fé não estacionam diante de um obstáculo, eles não ficam inertes, não ficam parados. O texto diz assim, que é versículo 3 e 4, dá para enxergar direitinho? Fico em dúvida se vocês vão conseguir enxergar. Eu fico procurando a letra, a cor da letra que o locutor possa enxergar. Está dando, né? Ok. Então diz o texto assim, versículo 3 e 4. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. A casa em que eles estavam, ou melhor, que Jesus estava superlotada. Superlotada. Muita gente lá dentro. Os fariseus, os escribas eram os primeiros, né? Eles tinham mais interesse em aprender. Mas fora isso, existiam pessoas também que estavam doentes. Muita gente doente, sabiam que Jesus curava. E não havia apenas os curiosos da palavra de Deus. Existiam aqueles também que estavam curiosos para saber o que estava acontecendo. Sempre existirão os curiosos. Eu não sei se você já esteve num lugar que não deu para entrar, mas estava acontecendo coisa boa lá dentro. E você fica esticando o pescoço assim. Eu queria ver essa possibilidade de ver o que está acontecendo. Imagine você, 4 homens carregando um homem, né, no leito, na maca, e agora, não dá para... Aí dá licença aí, porque o caso do nosso amigo é mais difícil. Aí, você está pensando que nós também não temos caso difícil para resolver? Todo mundo aqui tem caso difícil para a gente resolver. O obstáculo, dá licença, diante desse necessitado. Parece que não existe o fair play, né? Tudo bem, passa. Parece que ninguém está nem aí. Eu estou precisando resolver meu problema, você que se vire aí. E eles não param, o que eles veem? Tudo fechado, bloqueado. Não tem jeito. Não há como entrar. Vamos voltar para casa. A gente chegou tarde demais. Imagine você se eles pensassem assim, querido. Quem é movido pela fé não se prende, não se deixa prender por obstáculos. Quem é movido pela fé não tem medo de obstáculo, ele não fica parado, inerte. Está muito difícil.
Pelo contrário, amigos que são movidos pela fé se mobilizam sempre na busca do seu objetivo. Não para, tem dificuldade? Tem problemas? Tem, são grandes? São, mas o que move você, o que move a sua vida, o que move é o seu bolso, é a sua inteligência, é a sua saúde? Se você depender disso, você está perdido. Porque as pessoas costumam dizer assim, tendo saúde está tudo bem. E quando você perde a saúde, morreu? Você vai ver com fé. Veja a vida de Jó, com fé, se você é movido pela fé, até a saúde não será problema para que você encontre e resolva o seu objetivo, porque eles sabem, eu disse, porque percebem e sabem que a causa do amigo é maior do que eles. Qual é a dificuldade maior? A multidão ou aquele que está lá paraplégico? Qual é a dificuldade maior? Qual é o problema maior? A multidão? Não, eles veem que não. E o que eles fazem? O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Multidão, portas fechadas, são barreiras ínfimas, muito pequenas, para aqueles que são movidos pela fé. Eu acredito, meus irmãos, que quando você está cheio da fé, você está cheio de força, você está cheio de coragem, você está cheio de poder. Quando você é movido pela fé, você está cheio de força, está cheio de coragem, está cheio de poder. Entende? Não fica parado, né? Estatizando. Meu Deus, são tantos problemas. Para. Agora, por outro lado, quando estamos esvaziados de fé, ficamos fracos, desanimados. Qualquer caco no meio do caminho é um grande problema. É um grande problema. O irmão olhou torto para mim. O mundo caiu. Não quero mais saber da igreja. Não quero mais saber de Deus, porque o irmão olhou torto para mim. Ou então porque o irmão falou uma palavra que eu não gostei. Não, porque o pastor não me cumprimentou. Acabou! Quando você não é movido, ou melhor, você está esvaziado de fé, qualquer probleminha se torna uma grande montanha. A gente só olha para as barreiras, para as dificuldades, ou para aqueles ou outras pessoas que se tornam um obstáculo para nós. Eu acredito que quando a gente não é movido pela fé, ou pelo contrário, nós estamos esvaziados de fé, sabe qual é o maior obstáculo? Exatamente, você mesmo. Você é o problema, porque está vazio de fé. Não é vazio de inteligência, não é vazio de dinheiro, é vazio de fé. O maior obstáculo é a gente. Disse o texto, olhando para Jesus. Alguns poderiam dizer que para aqueles amigos, poderiam dizer assim, cara, não tem mais jeito não, esse aí já era, esse aí já morreu. Tem mais jeito não, ele está acabado, deixa morrer na sua casa. Sim, foram os pecados dele que deixaram ele assim. Então, é condenação de Deus, é castigo de Deus. Mas o comportamento daqueles que são movidos pela fé diz, não, a solução do nosso amigo está lá dentro da casa, está além dos obstáculos, está Jesus, entende? Está além dos obstáculos, que seja você, que seja inimigos, não importa, a solução está além dos obstáculos. Eu diria, além de você também. A nossa causa, diriam ele, a enfermidade do nosso amigo, a condenação em que ele está, é maior do que qualquer obstáculo. E a solução está lá dentro, e nós vamos entrar. E aí? Cara, não dá jeito não, vou voltar para casa. Nada, amigo. Não é assim não. Amigos que agem pela fé não estacionam diante dos obstáculos, porque têm a compaixão como combustível da sua fé.
Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia dos outros. Ele não só tem fé, mas tem algo que mobiliza, que incendeia a fé deles. Qual seja? A compaixão. Movidos pela fé, não diz apenas coitadinho, e fica por isso mesmo. Os movidos pela fé, eles se comovem, entende? Movem, comover, não é ficar, coitadinho. Infelizmente, os dias de hoje têm nos deixado um tanto frio, insensível às necessidades dos outros. Parece que a gente costumou a ver as tragédias, as injustiças, sempre na televisão, né? É tragédia em cima de tragédia, covardia em cima de covardia, mas está lá na televisão, está distante. E parece que a gente caminha assim também, e vemos e falamos, coitadinha. A fé sem compaixão é mais cruel do que o incrédulo cruel. A fé sem compaixão é mais cruel do que o incrédulo cruel. Por quê? Porque se espera daqueles que têm fé que hajam com compaixão, que hajam com misericórdia, que hajam com bondade, não é? Então você, aquele lá é irmão, aquela é irmã, então vai vir coisa boa. Ih, não estou nem aí para você. Você lembra daquele que Jesus conta, aquele episódio do samaritano? O samaritano, o bom samaritano, chamado bom samaritano, o sacerdote tinha fé? Tinha. O sacerdote era quem conduzia o culto, conhecia a palavra de Deus, ele tinha fé. Mas tinha compaixão? Teve compaixão? Não teve. O levita, né? Aquele que cuida das coisas de Deus, da música, de toda a casa de Deus, e a vida dele é para isso. Ele tinha fé? Tinha fé, mas não tinha compaixão. E viu aquele rapaz moribundo morrendo, não estou nem aí para você. Isso é mais cruel do que o incrédulo. Quem ajudou foi o, contextualizando, foi aquele que não segue a Jesus, não seguia a Jesus, não seguia a Deus, que era chamado do samaritano. A fé sem compaixão é mais cruel do que o incrédulo cruel. Quantos amigos, colegas e vizinhos estão indo a passos largos para o inferno? E a gente tem fé que eles vão para o inferno. Por que a gente tem fé? Porque a gente acredita na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, né, quem não crê já está condenado. Condenado o quê? A morte eterna. Nós cremos nisso. Mas isso está nos comovendo? Parece que não. Parece que não. Assim, diz a palavra de Deus, nosso irmão do passado, chamado Jó, escreve, está escrito em Jó capítulo 6, 14, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Esse aí não quer mais nada com Deus, deixa para lá. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Às vezes as barreiras para socorrermos os nossos amigos, levá-los a Cristo, como nós dizemos, somos nós mesmos. Diz o texto de Provérbios, capítulo 24, de 11 a 12, diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulo para a matança. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorro os que estão caminhando trêmulos para a matança, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Isso nos ensina a palavra de Deus, é a missão nossa. Amigos que agem pela fé, não estacionam, não ficam inertes diante dos obstáculos por terem compaixão como combustível
de sua fé. Diz aí no texto continuando de Provérbio: não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Amigos que agem pela fé, segundo, eles não perdem a oportunidade para socorrer, para levar salvação ao amigo. Observe só, eles souberam que Jesus estava ali, certo? Veio todas aquelas dificuldades, não tem como entrar. Bem, mas nós temos que chegar na presença de Jesus. E como vamos fazer isso? Vamos deixar para outro dia, né? Quem sabe, Jesus? Quem disse que haverá outro dia? Entende? Quem disse que vai estar vivo aqui amanhã? Quem disse? A gente já viveu tantas vezes, né? Já vivemos tantos anos que já acostumamos a viver. Então a gente não acredita que não haverá amanhã. Alguém diria, se fosse entrar, bateria na porta, na madeira, né? Pastor, vira sua boca para lá. Quem disse que haverá amanhã? Quem disse que Jesus voltaria àquele lugar? Então essa é a oportunidade. Eles não perdem essa oportunidade. Pode ser que não exista o amanhã. Então tem que ser agora. Tem muita gente para ser atendida pelo mestre, não vai nadar dessa vez. E como disse, quem diz que haverá amanhã? Quem diz que você estará vivo amanhã? Quem disse que você vai ter a oportunidade amanhã? Quem disse isso? Quem te garante? Amigo, diz um texto de um hino antigo: amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Jesus está presente. Jesus está presente. Jesus está aqui. Você crê nisso? Se você crê na palavra de Deus, você acredita que Jesus está. Mas eu não estou sentindo um arrepio. Quando Jesus está presente, eu sinto um arrepio. Amigo de Jó, lembra-se? Amigo de Jó sentiu um arrepio quando o Espírito passou por ele. Mas era Espírito de Deus? Não. Eu não estou dizendo que possa trazer algum tipo de emoção também, a presença mais transbordante de Deus. Mas a fé não exige ver. A fé não exige dos nossos sentidos. A fé não exige do meu ouvido. A fé não exige do meu paladar. A fé não exige do meu tato. A fé exige do meu coração. Aquilo que eu creio. Você crê nisso? Você crê que Jesus está presente nesse lugar? Crê nisso, minha irmã? Crê nisso, meu irmão? Se você crer. Só isso. Só isso. Se você crer, ver a glória de Deus. E quando Ele está presente, é a oportunidade que Ele dá a cada um de nós. Eu digo que Jesus nunca vai a um lugar de passeio por curiosidade. Ele vai sempre com uma missão. E qual é a missão de Jesus aqui nesta manhã? Nós louvamos, nós cantamos ao Senhor, isso é bom e agradável. Mas se Jesus se faz presente, Ele quer fazer alguma coisa. Se você deixar, Ele faz. Se você crer, Ele faz. Se você deixar, Ele faz. Essa é a oportunidade de Deus. Se aqueles amigos achassem que era inconveniente, vai ser muito inconveniente. A gente vai entrar na casa dos outros, preste atenção, vai entrar na casa dos outros, vai arrancar telhado. Rapaz, isso não se pode fazer. A causa era grande demais para um probleminha que poderia se resolver depois. A causa é grande demais, Jesus está presente, então temos que estar
levando nosso amigo à presença de Jesus. Não perca a oportunidade. Eles, os quatro, eles se uniram para fazer o bem. Eu vejo, meus irmãos, que esses quatro amigos, eles se unem para fazer o bem. Eles tinham a mesma fé, eles tinham o mesmo objetivo. E hoje eu olho para a fé cristã, chamada de fé evangélica, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadradinho. A gente tem causas em comum, não temos? Nós cremos no mesmo Deus, nós cremos na mesma palavra de Deus, nós temos o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? De levar as pessoas ao encontro com Jesus, mas nós somos incapazes de nos unirmos. Então, aquela igreja tal não se une com essa, a outra não se une com essa. Não, cada um no seu canto. Não, queridos irmãos, se nós somos movidos também pela fé e temos causa em comum, temos que vencer tudo isso e nos unir para cumprir os objetivos que Deus nos dá. Jesus certa vez se disse em Lucas 16:8, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Hoje eu vejo filhos das trevas se unindo para fazer o mal. Vejo filhos das trevas comunando entre si para promover a maldade, a injustiça. Eles fazem isso, e quando eles têm as vitórias infames e injustiçadas, eles se alegram, porque conseguiram uma vitória, mas olha a vitória que é para o mal. E nós ficamos acanhados, calados, não nos unimos para fazer o bem. Temos a mesma fé. Enquanto isso, a gente não se unindo, o reino das trevas vai ganhando terreno. E nós continuamos perdendo. Eles não perdem a oportunidade. Amigos que agem pela fé, eles criam portas onde não há. Criar portas é criar oportunidades. Elas não existem? Não existem, não tem chance nenhuma, não tem oportunidade. O que eles fazem? Eles criam oportunidades, eles criam portas onde não há. A gente espera que as coisas aconteçam. Senhor, manda alguém para a gente. E a gente fica, Senhor, manda, Senhor, derrama. Não, eles criam. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de servos de Deus criativos. Lembro de uma senhora, ela é missionária. Ela veio do norte e foi morar em São Paulo, mas é evangelista, o casal é evangelista. Aí eles falam, como é que a gente vai falar de Jesus para o nosso vizinho? Bom dia, boa tarde, o que a gente vai fazer? Sim, eu faço aniversário, mas não tenho, meus parentes não estão aqui perto de mim, o que eu vou fazer? Vou convidar o meu vizinho, vou comprar pizza e vou convidá-lo para comer uma pizza comigo, para festejar o meu aniversário. Você pode comer uma pizza comigo, né, na minha casa para festejar o meu aniversário? Não tem ninguém? Claro, não vou deixar você assim. Abriu a porta, criou a oportunidade. E tantas outras oportunidades que Deus nos dê sabedoria para criar oportunidades, caso ela não esteja, para alcançarmos os nossos vizinhos. Amigos de fé, eles não perdem oportunidade para levar o socorro de Cristo. Como fazer isso? Colocando as pessoas diante da palavra de Deus. Hoje Jesus não está fisicamente, mas a palavra dele está presente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amigos que agem pela fé não perdem oportunidade para encaminhar os seus amigos, mesmo à distância, segurando as cordas. Eu não sei onde que eles arrumaram aquela corda. Eles subiram, né? Provavelmente tinha uma escadinha do lado. Essas casas daquele tempo, né? Tinha um lugar lá que eles botavam roupa para secar. Então tinha já aquela escadinha do lado. Eles subiram. E agora vamos descer. Tiraram provavelmente as vigas de sustentação.
do centro, olharam mais ou menos, calcularam onde Jesus estava, arrumaram a corda e desceram. Aí eu fiquei pensando, onde que eles arrumaram a corda? Não diz quando eles arrumaram a corda, mas certamente eles, a região de pesca tem sempre barco e tem cordas, então eles foram, arrumaram corda, provavelmente pegaram emprestado a corda e desceram as cordas. Amigos, que agem pela fé, segura as cordas. Eu acho interessante esse termo segurar as cordas, porque ele me remete a missões. Como é em missiologia segurar as cordas? A gente envia missionários para os lugares que a gente não pode ir. Então eles descem os lugares mais difíceis para evangelizar. Alguém tem que ficar segurando as cordas para que eles façam a obra. Alguém tem que fazer isso. Como é segurar as cordas nesse sentido? É estar orando por aqueles que estão lá, como o Paulo diz, orem por mim, para que eu pregue com autoridade, como eu devo falar, é segurar as cordas. Dar oferta para o sustento desses missionários, é segurar a corda. Eu acredito, meus irmãos, que o Evangelho precisa ser alcançado, alcançar muitas vidas, em lugares que a gente nem imagina. Mas quem está disposto a segurar as cordas? Ou quem está disposto a ir mais profundamente? Eu fico imaginando como ficou esses amigos depois que desceram, o amigo dele lá, esses amigos de fé desceram, e quando eles ouviram Jesus dizer: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. O povo ficou assustado: perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus diz: que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Eu fico imaginando aqueles quatro olhando lá: é agora, vai acontecer agora. Eu digo para você: levanta, toma o teu leito e vá para casa. Eu acho isso maravilhoso. Ele: não, agora vem me seguir, vai para onde que eu quero que você vá. Não, volta para sua casa. Ele recupera aquela família, ele traz de volta aquele que não podia mais trabalhar, aquele que não podia mais ser útil à sociedade, não podia ser útil àquela família. Agora ele volta para casa, mas volta para ajudar a família dele. Percebe? Eu fico imaginando, eu acredito que ali foi mais do que perdoe minha comparação, como um gol. Desculpa, eu uso Maracanã. O Maracanã cheio. E ela no último minuto do segundo tempo, já deu prorrogação. Gol! Eu acho que aqueles quatro amigos que o movem pela fé saltaram de alegria, glorificando a Deus, porque o amigo dele se converteu ao Senhor. Amigos que agem pela fé. Hoje é tempo de ultrapassar barreiras para levar amigos a Cristo. Hoje é tempo de aproveitar oportunidades. Ou mais que isso, criar oportunidades para levar amigos a Cristo. E se você não tem os amigos, é tempo de fazer novos amigos. Depois eu queria conversar mais sobre isso também. Eu já contei aqui a vocês um episódio que aconteceu na minha família. Mas sempre contei do ponto de vista da minha família. Qual foi o episódio? Nós somos 7 irmãos em casa. Éramos 7, né? Somos 7 irmãos, todos criados na igreja, desde pequenininho, né? A minha família chegava, já dava uns 2,5 bancos de pessoas presentes. Eram 10 pessoas ao todo, somando pai, mãe e um sobrinho. E o meu irmão, Joelcio, o caçula dos homens, ele não aceitou Jesus. Ele foi para o mundo. Ele adoeceu, pegou AIDS e veio a óbito. Mas antes de morrer,
ele recebeu uma visita, contei isso para vocês, de amigos da infância, que ele pensava que não eram amigos, ele dizia que amigos, ele achava que eram os amigos de copo, esses eram os amigos, mas na hora da doença, esses amigos de copo. Mas quem foi visitá-lo foi os amigos de infância, que ele pensava que não era mais amigo. E ele dizia para mim que isso levou ele a aceitar Cristo. Aí, essa semana, eu estava refletindo sobre o texto, aí lembrei desses dois amigos que foram visitar o meu irmão e os conduziu a Cristo. Paulo Nascimento e Alcenir. O Paulo era o mais velho e o Alcenir mais novo. E eles foram visitar. Aí eu liguei, eu não tinha o número deles, eu tinha o contato da esposa do Paulo, a Silvana. Aí eu falei, Silvana, pergunta ao Paulo, não tem o número dele, qual foi a motivação que ele teve, ele e o Alcenir tiveram, para visitar o meu irmão. Aí ela passou o recado para ele e ele me deu a resposta. E a resposta, eu pedi para ele me deu essa resposta. Está aberto o som aqui, tá? Esse é o Alcenir. Alcenir, meu amigo de infância, e ele deu essa resposta. Deixa eu ver se vai. Silvana, nós estivemos no hospital visitando o Joelson e depois também fomos na casa e eu lembro que o Joelson comentou, eu fiz muita besteira, eu achava que eu tinha que viver a minha vida, tinha que curtir a minha vida. Ele curtir a minha vida deu isso, né? Mas aí nós dissemos para ele que não era tarde, não. Que para Jesus Cristo nunca é tarde, Jesus Cristo nunca chega depois do horário, não. É sempre o tempo de Deus. E que o tempo era aquele, né? E a motivação, primeiro, é atendermos sempre o chamado de Deus, né? Chamado do Senhor Jesus, que diz que nós temos que ir, né? E pregar e trazer aqueles que são do Senhor, levar aqueles que são do Senhor para o Senhor, né? Essa foi a nossa motivação e a amizade que tínhamos pelo Joelson. Então foi cumprir uma ordem do Senhor, ser obediente a uma ordem do Senhor, e a amizade que tínhamos pelo aquele nosso amigo Joelson. Que bom, sim, que ele se reconciliou e entregou a sua vida para Jesus. Valeu? Beijão, manda um abração pro Joel. Ele pode passar.